A luz da lua lançava uma sombra misteriosa sobre a imponente mansão da família Armitage. Chris, um jovem afro-americano, e sua namorada, Rose, estavam prestes a enfrentar um pesadelo que nenhum deles poderia ter imaginado. Depois dos eventos angustiantes que ocorreram na casa dos Armitage, Chris e Rose tentaram deixar para trás a memória aterradora da família e recomeçar suas vidas. Mas a escuridão nunca fica enterrada por muito tempo. 3 anos se passaram desde aquela noite de terror. Chris e Rose haviam se mudado para uma casa longe da cidade, procurando paz e tranquilidade. No entanto, algo naquela noite os havia mudado para sempre. Chris não conseguia mais escapar dos pesadelos, cada um mais vívido que o anterior, o que o deixava assustado e confuso. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que era. Rose também parecia estar perdendo sua alegria de viver. Ela se distanciara de Chris, e mesmo que ele tentasse se abrir sobre seus medos e pesadelos, ela parecia indiferente às suas preocupações. Toda a luminosidade que havia nela havia desaparecido, substituída por uma escuridão fria. Um dia, Chris recebeu uma carta misteriosa. Dentro dela, encontrou uma fotografia de sua própria casa. Um calafrio percorreu sua espinha. A carta não continha palavras, apenas a fotografia da casa que compartilhava com Rose. Ele tentou mostrar a foto a Rose, mas ela reagiu com indiferença. Deve ser uma brincadeira de mau gosto, disse ela, embora seus olhos traíssem uma inquietação que não conseguia esconder. Enquanto a paranoia de Chris aumentava, ele decidiu investigar o que estava acontecendo por conta própria. Ele retornou à casa dos Armitage em busca de respostas. Os horrores daquela noite voltaram a assombrá-lo. Os fantasmas da família Armitage, ou o que restou deles, pareciam dançar nas sombras, sussurrando segredos perturbadores em seus ouvidos. A descoberta mais chocante ocorreu no porão da mansão. Lá, Chris encontrou um laboratório sombrio e perturbador, cheio de equipamentos médicos e instrumentos cirúrgicos. Havia fotografias e anotações que indicavam experimentos grotescos realizados em pacientes. Eram os Armitage continuando sua busca pela imortalidade através da transferência de consciência. Chris percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo. Os espíritos vingativos da família Armitage, aprisionados entre a vida e a morte, estavam tentando voltar. Eles queriam usar Chris como uma âncora para retornar ao mundo dos vivos. O pesadelo estava apenas começando. Determinado a impedir o retorno dos espíritos, Chris mergulhou mais fundo na investigação. Ele se deparou com registros que indicavam que Rose também estava envolvida nos experimentos da família. Ela havia concordado em ser uma receptora para um dos espíritos, esperando alcançar a imortalidade. Quando confrontou Rose com suas descobertas, a máscara de indiferença finalmente caiu. Rose admitiu sua cumplicidade com os espíritos e revelou seu plano de tornar-se um deles. Ela traiu Chris e o levou à casa dos Armitage na esperança de usá-lo como um hospedeiro para um dos espíritos. Com a ajuda de informações secretas que ele encontrou na casa dos Armitage, Chris buscou um grupo de caçadores de espíritos, especialistas em exorcizar almas malignas. Juntos, eles embarcaram em um confronto épico contra os espíritos dos Armitage e Rose. A batalha que se seguiu foi épica. Os espíritos eram poderosos, mas Chris estava determinado a impedir que eles retornassem.
Com a ajuda dos caçadores de espíritos, ele enfrentou as entidades malignas e lutou para libertar Rose de sua influência. Ao final da luta desesperada, os espíritos foram finalmente selados e Rose salva, mas a um custo terrível. Chris percebeu que a mulher que ele amava havia sido corrompida por seus desejos de imortalidade, e a relação deles estava irremediavelmente quebrada. A história de Chris é uma lição sombria sobre as consequências do egoísmo e da ambição desmedida. Às vezes, a escuridão pode ser encontrada não apenas nos lugares mais inesperados, mas também nas pessoas mais próximas a nós. E, quando você acha que escapou do horror, pode descobrir que ele sempre o segue. Antes de continuarmos nessas histórias de arrepiar, que tal deixar seu like logo no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Vamos lá! Apesar de ter selado os espíritos dos Armitage e resgatado Rose, Chris não conseguia escapar das memórias aterrorizantes daquela noite. Ele viu em primeira mão o mal que pode ser desencadeado quando os limites da ciência e da ambição são ultrapassados. Chris sabia que precisava de ajuda para entender o que havia acontecido com Rose e por que ela havia traído sua confiança. Ele se voltou para a doutora Sarah Williams, uma renomada psicóloga que já havia trabalhado com vítimas de experiências traumáticas. Juntos, eles começaram a explorar as profundezas da mente de Rose em busca de respostas. À medida que mergulhavam nas memórias reprimidas de Rose, uma narrativa sombria e perturbadora começou a se desenrolar. Rose havia sido manipulada desde cedo pelos membros remanescentes da família Armitage, que a convenceram de que a imortalidade era a única forma de alcançar a verdadeira grandeza. Chris e a doutora Williams descobriram que Rose havia sido submetida a uma série de lavagens cerebrais e experimentos que a haviam deixado vulnerável à influência dos espíritos malignos. O desejo de imortalidade se tornará uma obsessão que distorceu sua mente e a tornou uma marionete nas mãos dos Armitage. Enquanto investigavam mais a fundo, Chris e a doutora Williams se depararam com um segredo que os deixou apavorados. Os espíritos dos Armitage não haviam sido totalmente selados na batalha anterior. Alguns fragmentos de suas almas ainda estavam à solta, esperando uma oportunidade de retornar. Chris percebeu que a luta contra os espíritos não havia terminado, e ele agora tinha um inimigo formidável em Rose. Ele estava determinado a salvar a mulher que amava e evitar que os espíritos se aproveitassem das sombras que ainda pairavam sobre ela. Para enfrentar esse novo pesadelo, Chris e a doutora Williams reuniram uma equipe de especialistas em paranormalidade. Eles embarcaram em uma jornada perigosa para rastrear os fragmentos das almas dos Armitage e selá-los de uma vez por todas. As buscas os levaram a lugares sombrios e assustadores, incluindo um hospital psiquiátrico abandonado, onde eles enfrentaram aparições terríveis e obstáculos sobrenaturais. Chris também teve que confrontar o seu próprio trauma e superar seus medos para derrotar o mal que ameaçava consumir Rose. À medida que a equipe se aproximava do confronto final, eles se viram encurralados nas profundezas da escuridão. Os espíritos dos Armitage, unidos por sua sede de vingança, lançaram um ataque terrível, ameaçando arrastá-los para o abismo do horror eterno. No clímax da batalha, Chris enfrentou um dilema angustiante. Ele tinha que escolher entre salvar Rose ou selar definitivamente os espíritos. Ele decidiu arriscar tudo para resgatar a alma de sua amada. Com a ajuda da doutora Williams e da equipe, ele mergulhou nas profundezas da mente de Rose, desafiando os espíritos diretamente. A luta foi feroz,
e Cris quase sucumbiu à influência sombria dos espíritos. No entanto, com a força de seu amor e determinação, ele conseguiu trazer Rose de volta à luz. Os espíritos foram finalmente selados, e a paz pareceu retornar. Cris e Rose agora sabiam que tinham um longo caminho de cura pela frente. Eles tinham enfrentado o pior da escuridão e emergido juntos, fortalecidos pelo amor e pela determinação. O que aconteceu com os Armitage e sua busca por imortalidade seria agora um segredo enterrado no passado. A experiência deixou Cris e Rose com cicatrizes, mas também com uma compreensão mais profunda da natureza da escuridão que pode residir em todos nós. Eles aprenderam que, quando confrontamos nossos próprios demônios, podemos encontrar a luz que nos guiará de volta à superfície. Cris e Rose acreditavam que seus pesadelos haviam terminado depois de enfrentar os espíritos dos Armitage e selá-los para sempre. No entanto, eles estavam prestes a descobrir que o mal não tinha limites claros, e os horrores que encontrariam eram além de qualquer coisa que já haviam imaginado. Após meses de terapia e tentativas de reconstruir suas vidas, Cris e Rose decidiram dar um passo importante e se casar. Eles escolheram um local distante da cidade, cercado por uma paisagem idílica. Os amigos e familiares foram convidados para celebrar o amor que havia resistido ao terror. A cerimônia de casamento foi deslumbrante, e todos os convidados notaram como Cris e Rose pareciam radiantes e apaixonados. No entanto, algo começou a perturbar a atmosfera festiva. Durante a festa, os convidados começaram a relatar avistamentos inexplicáveis, como sombras inquietantes e sussurros sussurrados. Cris, lembrando-se das experiências anteriores com os Armitage, sentiu um arrepio na espinha. Ele se aproximou de Rose, e os dois começaram a investigar os fenômenos perturbadores. O que eles descobriram os deixou em estado de choque. Dos fragmentos das almas dos Armitage, que eles acreditavam terem selado, haviam encontrado uma maneira de retornar. Os espíritos começaram a se manifestar durante a festa de casamento, provocando o pânico entre os convidados. Cris e Rose perceberam que o mal estava determinado a atormentá-los, não importava onde estivessem. Eles sabiam que precisavam encontrar uma maneira de derrotar os espíritos de uma vez por todas. O casal se voltou novamente para a doutora Sarah Williams, a psicóloga que os ajudara antes. Ela revelou que, para enfrentar os espíritos, eles precisariam compreender a origem de sua maldição. A doutora Williams acreditava que a resposta poderia ser encontrada nas raízes dos Armitage, em segredos antigos e rituais sombrios que datavam de séculos. Com a ajuda de um médium e um paranormal experiente, Cris e Rose embarcaram em uma jornada para rastrear a linhagem dos Armitage. Eles exploraram registros antigos e visitaram locais que estavam ligados à história da família. O que eles descobriram foi aterrador. Os Armitage haviam feito um pacto com entidades sombrias séculos atrás em busca de poder e imortalidade. Para manter o acordo, a família realizava rituais de sacrifício humano, aprisionando almas em uma dimensão alternativa. Os fragmentos de alma que Cris e Rose enfrentaram eram apenas uma parte de uma vasta rede de energia sombria. Armados com esse conhecimento, Cris e Rose se prepararam para um confronto final. Eles sabiam que a batalha não seria fácil, e a linha entre o mundo real e o sobrenatural começou a se desvanecer. Os espíritos dos Armitage lançaram um ataque devastador, ameaçando consumir todos os que se opusessem a eles. A luta culminou em um confronto emocional e assustador entre Cris e os espíritos dos Armitage.
Ele teve que confrontar seu próprio medo e raiva, enfrentando o mal que tentava destruir tudo o que ele amava. Com a ajuda de Rose, que também lutava contra a influência dos espíritos, eles conseguiram selar as almas de uma vez por todas. A paz finalmente retornou, mas a experiência deixou cicatrizes profundas em Chris e Rose. Eles sabiam que o mal nunca poderia ser completamente destruído, mas estavam determinados a proteger seu amor e sua família de futuras ameaças sobrenaturais. Eles aprenderam que o verdadeiro poder estava em sua união e no amor que compartilhavam. Enquanto o casal se afastava do local da batalha, eles podiam ouvir o sussurro distante dos espíritos, prometendo retornar. Chris e Rose estavam preparados para enfrentar o desconhecido, sabendo que seu amor era mais forte do que qualquer terror que pudessem encontrar. Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link abaixo para descobrir algo que pode mudar sua vida de maneira incrível. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente.